Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o CISEAPRO para avaliar se uma amostra obtida de forma casualizada, aleatorizada, se ela possui o tamanho ótimo ou não. Para essa rotina, vamos utilizar o teste de proporção. Para isso, inicialmente, abra o programa CISEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador, onde se encontra o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir. Caso no desktop do seu computador não tenha o ícone, provavelmente você retirou por alguma razão, vá ao diretório C. No diretório C você vai encontrar uma pasta chamada CISEAPRO. Dentro dessa pasta você vai encontrar o arquivo ciseapro.exec. Dê um duplo clique nele que ele vai ser aberto. Com o programa aberto, podemos verificar na parte superior um menu suspenso formado de vários itens, em que esse item, o item inicial, arquivo, aqui dentro você pode gerenciar arquivos em várias coisas. Por exemplo, você quer criar um arquivo novo, você quer apagar um arquivo, imprimir, visualizar, exportar, importar, entre outros. Os outros itens é onde nós encontramos basicamente as rotinas da estatística aplicada de uma forma geral. Para a gente utilizar uma amostra casualizada, variável discreta, no caso em proporção, uma amostragem para saber o tamanho ótimo, busque o item amostragem. Amostragem, clique nele, amostra casualizada, variável discreta. Ao pressionar nesse item, abrimos o formulário. Para as pessoas que não têm muita prática sobre o CISEAPRO ou como utilizar o CISEAPRO nesse tipo de rotina, nós aconselhamos pressionar o botão da interrogação, que é a caixa de dúvidas, dar uma lida aqui para saber o que é feito, como é que é calculado, se você gerou um banco de dados, como que você deve criar a variável. Para esse caso aqui, você chegou com esses dados em campo, uma matriz, né? Então você tem que transformar isso apenas em um vetor. Então você deve entrar no item arquivo novo e criar uma variável chamada resposta ou resultado, o que você achar conveniente, e digitar essas informações, né? Nessa caixa de dúvida nós sempre apresentamos dois exemplos em que, por exemplo, esses resultados aqui nós colocamos no exemplo, no arquivo com o nome exemplo 80, né, que vamos utilizar para a apresentação dessa rotina. O outro exemplo é o 81, que você pode depois tá repetindo ele para uma melhor fixação dessas instruções. Então vamos utilizar o exemplo 80. Essa rotina nós podemos, como a gente é visível aqui, utilizar ele com dois formatos. Quando você já tem os dados já formulados, por exemplo, você sabe o número de dados que foi realizada a pesquisa, então vamos pressionar aqui. Aí ele diz, qual foi o número de dados que foi gerada a pesquisa e qual foi a frequência de sucesso. A gente vai utilizar o outro modelo, onde ele botou a frequência de sucesso 1.
e a de fracasso 0, no caso, né? Mas aqui se você já tiver essa informação, vem aqui e já segue a rotina normal. Caso contrário, vem aqui que ele vai abrir esse formuláriozinho aqui dentro, dizer onde que está o arquivo com o banco de dados. Então selecione o arquivo, pressione esse botão aqui para selecionar. É aberto uma caixa do Windows para abertura de arquivos. Então tente encontrar aqui o arquivo exemplo 80. Se ele não tiver visível aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o exemplo 80. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele ou clique uma vez para selecioná-lo, ficou aqui azulzinho, e pressione o botão abrir. Com o arquivo aberto, certifique-se que é ele mesmo que você quer trabalhar, o exemplo 80, né? E aqui encontra-se o vetor com as informações. Nessa janela, você vai selecionar quem é essa variável, porque, por exemplo, esse arquivo poderia ter várias outras informações do seu banco de dados. Então, você teria que selecionar quem é a variável a ser estudada. Então, vamos colocá-lo nessa janela e agora responder o tamanho, quanto ao tamanho da população. Você conhece o tamanho dessa população? Vamos admitir que isso daqui tenha sido uma pesquisa de intenção de voto, não é? Em que você coletou 80 dados naquela região, ou naquela cidade, ou naquele bairro, né? E desses 80 dados que você coletou, você sabe que o tamanho dessa população, daquela cidadezinha, daquela vila, era X. Então você diz, eu conheço, e tem que dizer essa informação. Caso você não conheça o tamanho, que é muitas vezes essas pesquisas, nós não conhecemos o tamanho dessa população, então vamos dizer que é não conhecida. Qual a precisão dos dados, a precisão dos cálculos que você quer? Você quer com 5 casas decimais, 6, 3, 2, 4, eu diria que é um número muito bom de precisão. Muitos trabalhos utilizam 10% para o erro dessas estimativas. No entanto, se você achar conveniente trabalhar com 5%, geralmente a gente vê muito 5% ou 10%, né? Aí você que estabelece qual que é o melhor para você, o erro dessas suas estimativas. O meu NS, nível de significância, nosso alfa de 5%, quer dizer o que? Seria 100 menos 5, 95, ou seja, 95% de certeza de que a informação que vamos gerar, ele retrata a realidade, né? Mas existe 5% a possibilidade de erro. Então, depois de tomar essas decisões, vamos pressionar o botão calcular para ele já apresentar os resultados. Nós temos aqui as informações que foram coletadas nesse banco de dados, ou seja, nós temos que a probabilidade de sucesso, que são os uns, nesse caso, 28%. É como se eu dissesse assim, se isso daqui fosse intenção de voto para um candidato, esse candidato teria 28,75% de poder, de voto, e seja o que for. Vamos admitir que isso daqui é o uso de um determinado equipamento em fábricas de processamento de qualquer produto aí. Então foram pesquisados 80, desses 80, esses daqui usam esse equipamento, enquanto que esses outros não usaram. Então aqui eu já tenho essas informações. Ele está dizendo aqui o tamanho da população não é conhecida, porque a gente disse que não era conhecida, não é? Então nós coletamos 80 dados, que é o tamanho da minha amostra, e ele está dizendo que o tamanho ótimo da amostra é de 79 dados. Então você veja que o ótimo é 79 e nós coletamos 80. Isso quer dizer que
que tá bom. Então, ou seja, qualquer inferência que eu fizer aqui, como essa, eu estou assegurado que nós utilizamos um tamanho ótimo para esse tipo de inferência. Se, por exemplo, aqui fosse estimado que o tamanho ótimo era de 85 indivíduos, nós deveríamos voltar ao campo e coletar mais 6 dados para atender essas exigências. Lembre-se que mesmo você voltando ao campo e coletando mais 6 dados, poderá ser que quando refizer o cálculo ele ainda diz que quer mais, ou pode ser que quando refizer os cálculos ele diga que só precisava de 70 dados, né? Então isso tudo vai depender dos dados que você coletou, se ele vai piorar ou não a variância do seu experimento. Bem, com essas informações já geradas, né, nós temos o relatório pronto, que se você quiser imprimir esse relatório, esses resultados, basta pressionar o botão aqui, que essas informações vão para uma impressora local. Caso você queira gravar essas informações, então pressione o botão gravar, ele vai abrir o diretório CISEAPRO texto, é onde ele grava todas as informações no formato TXT, mas se você quiser botar em um outro diretório, basta você alterar aqui e colocar onde convier para você, né? Nessa rotina, a única coisa que você precisa dizer é o nome do arquivo e onde colocar, ok? Se você já estiver trabalhando com o seu processador de texto e você quiser anexar essas informações diretamente no seu processador de texto, basta você selecionar todo esse relatório. Para isso você pode colocar o cursor nessa fase, nesse primeiro item aí, sair arrastando para selecionar. Ou, se você clicar em qualquer ponto, utilizar os botões do computador Ctrl A, você veja que tudinho ficou azul, ou seja, foi selecionado todo esse texto. Agora você vai fazer Ctrl C. Ctrl C é um comando que a gente dá para memorizar o que se apresenta selecionado. Então eu vou agora colocar o mouse no ponto que eu quero, lá do meu processador, onde eu quero inserir essas informações, e faço Ctrl V. Ctrl V, ele vai transferir essas informações para o local que você está colocando. Bem, nós acreditamos que esse vídeo tenha minimizado as dúvidas que você poderia ter para a utilização do CISEAPRO em amostras, em dados de proporção, dados binomiais também que a gente fala, tá? Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.